Tudo começa quando Gonçalo conversa com Matias, e Josefina escuta ele dizer que não quer que a filha faça nenhuma besteira, e pede ajuda do filho para convencer ela, e então conta que Josefina está desenganada, e que quer muito ver seu neto nascer. E então pede para Matias conversar com Roberto e ajudar ele a cumprir o último desejo de sua mulher, e Josefina fica satisfeita. Na empresa, Branca encontra com Honório e ele fala que Constanza está conversando com Adriana, e então ela puxa ele pela mão e chama para tomar um café em sua sala, e Daniel vê a cena. Enquanto isso, Constanza fala para Adriana que não vai ser fácil essa nova fase, e a garota fala que sabe disso, e que vai tentar pela memória de sua mãe, porque Honório é um homem bom. E então Constanza fala que isso é verdade, e que Renata e Honório tinham razão quando disseram que ela é uma garota especial. E nisso, Honório está dando muitas risadas com Branca, e ele diz que ela é muito boa para divertir as pessoas, e Branca diz que ele nem imagina em quantas coisas ela é boa. E nesse meio tempo, Antônio mostra uma casa enorme para Regina, e fala que vai comprar para ela. E então Regina fica surpresa e pergunta o que vai acontecer com sua mãe e se sua filha aparecer, e Antônio diz que se Clara quiser também pode viver lá, e que em relação à filha dela eles verão quando ela aparecer. No povoado, Carina brinca com o filho de Alzira, quando ela chega e cumprimenta os dois, e Carina conta que Ezequiel foi lá e ela disse que Alzira deu a chave da casa. E então o menino vai brincar e Alzira fala que agora Carina vai dizer o que aconteceu. E pergunta se Álvaro bateu nela. E ela diz que foi algo pior. Ezequiel chama por Lázaro e conta que Carina saiu de casa. E ele quer saber o que aconteceu e onde ela está. Mas Ezequiel diz que não sabe. E conta que ela está em sua casa. Então Lázaro sai correndo para lá. E nisso o doutor pergunta para uma moça se viu Carina, e ela diz que não, e então ele sai correndo. Enquanto isso, Renata e Jerônimo caminham juntos pelo centro, e então ela fala que vai à igreja e eles se despedem. De volta em casa, Carina chora, quando alguém bate na porta e Alzira manda ela se esconder, e então Lázaro quer saber aonde Carina está. E Alzira fala que deve estar na casa dela, mas ele entra dizendo que sabe bem que ela está ali. E então Carina vem e ele quer saber por que ela saiu de casa. E nisso Álvaro chega falando para ele não se meter. Lázaro revoltado manda ele mesmo dizer. E então o doutor fala que Carina está louca. E Álvaro parte para cima dele e começa uma briga feia. E as duas ficam gritando desesperadas. Enquanto isso, Renata conhece o padre e pergunta se ele conhece todo o povoado. E ele diz que sim, e que não conhece muito Jerônimo porque ele chegou há pouco tempo, mas conta que conheceu Rafael, e que nunca vai entender o que ele fez. E então Renata pergunta do que ele está dizendo. E o padre fala que ele tirou a própria vida por causa de uma mulher que ele iria se casar, e que ele chamava de a Bonita. De volta à briga, Carina fala para Lázaro parar e não complicar mais as coisas, e então Álvaro fala que eles precisam conversar. Mas Carina não quer, e nisso Ezequiel chega e vê Alzira expulsando os dois de sua casa, e então Lázaro se desculpa com Ezequiel e vai embora. E Alzira fala para o doutor que não está de brincadeira e que Carina não quer vê-lo. E ela muito menos. E então ele vai embora. Renata está chocada com a história do irmão de Jerônimo. E o padre conta que ele queria vender a fazenda, mas depois desistiu porque não queria deixar seus empregados sem trabalho. Mas que aquele lugar traz muitas recordações para ele. E então Renata agradece ao padre por contar, porque agora consegue entender melhor as atitudes de seu marido. Lá fora, Jerônimo espera por ela.
quando Aurora e Augusto aparecem e vão falar com ele. E então ela diz que quer convidar ele e Renata para um jantar, e Augusto fala que Aurora acha que elas podem ser amigas. E então Renata chega e fala que o que Jerônimo decidir para ela está bom, até porque eles dois não se dão tão bem, mas Augusto garante que não leva os negócios para o lado pessoal. Enquanto isso, Constanza e Honório vão com Adriana até sua casa, e perguntam como podem ajudar para fazer as malas dela, mas a garota fala que acha que cometeu um erro, e que não pode se desfazer de sua casa dessa forma. E então Constanza fala que ela tem razão e que é melhor eles darem um tempo para ela viver esse luto. E Honório entende que se apressou um pouco, mas fala que a filha vai ser super bem-vinda quando quiser ir até sua casa. E então Adriana agradece e eles se despedem. Enquanto isso, Daniel fica muito surpreso quando Branca conta que Adriana foi morar com Honório porque é filha dele. E então o rapaz diz que agora ficou pior para ele ter uma chance com ela. Mas Branca fala que isso não é verdade, e que agora eles precisam se unir para estar bem próximos para assessorar eles, porque assim Adriana e Honório não darão um passo sem a ajuda deles. No interior, Renata e Jerônimo chegam em casa felizes, e Carlos comenta que ela está radiante. E então Jerônimo pede para Matilde pedir a Manuela para preparar um maravilhoso jantar com vinho. E diz que vai tomar banho. E então Carlos fala para Matilde que ganhou, e que Jerônimo e Renata estão bem, e chama ela para ir dançar com ele no outro dia. No quarto, Renata escolhe sua roupa e pensa que Jerônimo só precisa de carinho e atenção. E então agradece a Santa por permitir que ela ficasse sabendo de tudo, e garante que nunca vai se afastar de seu marido. No escritório, Carlos quer saber o que aconteceu entre Jerônimo e Renata, e ele fala que não foi nada e que quando ela saiu da igreja veio com uma atitude diferente, e fala que sentiu compaixão dela porque deixou tudo para viver ali com ele. E ainda mais agora que Roberta está grávida. E Carlos fica surpreso e então quer saber por que ele não deixa a Renata ruim de lado e fica com essa boa, por mais que a odeie. Por outro lado, Aurora está muito feliz porque Jerônimo e Renata aceitaram o convite. E então fala que ela está muito apaixonada, mas Augusto não gosta e fica estressado. E então fala para Aurora preparar tudo porque quer que seja um dia perfeito. Enquanto isso, Matilde ajuda Lázaro com os machucados, e ele fala que precisa descobrir o que está acontecendo com Carina. E Manuela pergunta se ele continua apaixonado por ela, e ele garante que sim, e que precisa saber o que está acontecendo. Na igreja, Álvaro fala para o padre que Carina precisa voltar para casa porque está muito doente dos nervos, e que precisa fazer um tratamento com ela, mas o padre fica na dúvida, e ele fala que se Carina fizer a caveira dele no bairro, não terá mais médico ali, e então o padre fala que ele tem razão e que vai convencer com ela. Na mansão, Gonçalo fala para Josefina que Matias vai buscar Roberta no dia seguinte, e ela quer falar com ele, mas Gonçalo fala que ele está na casa de Adriana, porque são bons amigos, e conta que ela é filha de Honório, e deixa Josefina chocada. Clara fala para Regina que não vai morar com ela, e que pode muito ficar sozinha, porque não quer ser um peso para ela, mas Regina fala que a mãe jamais será isso. Porém Clara fala que ela precisa aproveitar para viver com esse homem que encontrou para compartilhar a vida. E então Regina fica pensando se vai conseguir viver com Antônio, e se vai conseguir tirar Gonçalo de seu coração. Enquanto isso, Constanza fala com César, e conta que já está decidido que Adriana vai viver com eles, e ele pergunta como ela está se sentindo, e Constanza diz que Honório não perguntou isso,
mas que ela vai ver como vão ser as coisas. E ele fala para ela viver um dia de cada vez. E então Honório chega e eles se despedem. Honório comenta sobre César, e Constança fala que ele é muito jovem. E então quando ela sai de perto, ele recebe uma mensagem de Branca dizendo que ainda está na empresa e que pensou que eles poderiam jantar juntos, mas Honório diz que isso será em outro dia porque está em casa com sua esposa, na fazenda. Jerônimo vai até o quarto de Renata e ajuda ela com o vestido. E ela fala que o ama muito e que agora sabe por que ele teve essas atitudes com ela, porque seu irmão tirou a vida por causa de uma mulher, e pergunta para Jerônimo como foi isso. E ele fala que ela quem deveria dizer, e fala para Renata contar o que realmente aconteceu com seu irmão. E nesse meio tempo, Matias está com Adriana, e ela conta que falou com Renata, e ele pergunta se ela falou sobre a gravidez de Roberta, e Adriana diz que sim, e ele não gosta, e então Adriana pergunta se ele ainda gosta de Renata apesar de estar saindo com ela, e Matias diz que sim, que a ama com todas as forças do universo. Renata fala para Jerônimo que não está entendendo, e ela diz que a Bonita era da capital e uma mulher perversa que fez mal a seu irmão. E então Renata fala que existem muitas mulheres assim, e Jerônimo furioso manda ela falar a verdade, mas Renata diz que não conheceu o irmão dele, e quer saber o que está acontecendo com Jerônimo, e então ele sai do quarto. Álvaro vai falar com Augusto e pede ajuda dele para tirar Carina da casa de Alzira, e ele pergunta o que está acontecendo, e Álvaro fala que Carina está inventando que ele forçou ela a ficar com ele, e Augusto quer saber se ele fez isso, mas Álvaro fala que ela também faria com Aurora, e então Augusto fica furioso e fala que conquista e até domina uma mulher, mas jamais faria uma coisa dessas, e manda ele ir embora. Na casa, Renata procura por Jerônimo, e Matilde fala que ele pediu um café em seu quarto, e que não vai jantar porque com certeza alguém já estressou ele. E então Renata pergunta se Carlos sabe o que está acontecendo, e ele quer saber se ela realmente não sabe. E Renata fala que o padre contou sobre o irmão dele e sobre a Bonita, mas ela não faz ideia de quem seja, e que não conheceu Rafael, muito menos a namorada dele, e pergunta se ele tem alguma foto para ela ver. Matilde leva o café de Jerônimo, e ele fala que não vai jantar, e quando ela sai ele pensa que essa maldita Bonita vai deixar ele louco. Na sala, Carlos fala que não tem nenhuma foto de Rafael, e então Renata acha estranho, mas diz que está sentindo como se Jerônimo estivesse querendo culpar ela de alguma coisa, e diz que não sabe quem é a Bonita, mas que pode investigar, então pede para Carlos ajudar ela a descobrir isso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.